Neste episódio vamos até ao sul procurar o sal. Visitaremos a região de Castro Marim, terra onde os romanos nos ensinaram a gerir a água do mar e as suas marés, para deles extrairmos o que nos tempera a vida. No sul tentaremos entender as preocupações e ambições das novas gerações de agricultores, o que os move na vontade de dar continuidade a projetos familiares e como pode ser valorizada a sua competitividade e a rentabilidade desses negócios. Será ainda no Algarve, terra de calor, de mar e de serra, que nos interrogaremos à mesa e fora dela sobre a importância da agricultura familiar. Será uma decisão natural ou uma opção estratégica? Artur Gregório é membro da direção da Federação Minha Terra. É antropólogo de formação e é mestre em planeamento regional e urbano, certo? Bem-vindo aqui ao Sal Marim e a Castro Marim. A Diana Trezo é responsável pelas frutas Trezo. Cresceu no Algarve, mas a seguir foi estudar para Lisboa. Regressou ao Algarve para trabalhar na empresa fundada pelos seus pais, as frutas Trezo. E aqui, ao meu lado esquerdo, tenho António Rosa, que é responsável pela Alcagoita Bio. Tem privilegiado sempre a agricultura tradicional, a partir de castas e de variedades autóctones, adaptadas, como diz, sempre à região. Olha, o que é que estás aqui a fazer? Aqui estou a fazer porras de milho, ou a tentar fazer ainda. Vamos ver se corre bem. Basicamente, isto é comida de trabalhador, sendo eu de Monchique, nascido e criado. Muitas das vezes sobrava papas de milho e então misturava-se com a massa-mãe e saía esta espécie de pão. Deixa tirar aqui um bocadinho para provar. Então, e no Loki, tu usas então os produtos locais? Só utilizo produtos locais. Como é que é isto de ser considerado um restaurante mais sustentável do país? No Loki nós não trabalhamos com nenhuma receita. O menu é alterado diariamente de acordo com os produtos que existem. A minha política de trabalho é só trabalho com pessoas que consigam apertar a mão. Portanto, se eu não conseguir apertar a mão, então essa relação permite estar em contacto com muitos projetos agrícolas ou outros de cariz familiar. Exatamente. Foi um estudo de caracterização, mas também de percepção de algumas situações anómalas que se vinham verificando, nomeadamente porque é que o Estatuto da Agricultura Familiar não captava mais interessados. Isto é, porque é que havia um número muito reduzido de produtores a requerer o Estatuto da Agricultura Familiar. Portanto, uma das conclusões do estudo foi que, efetivamente, tal como estava definido, o Estatuto não oferecia grande vantagem aos agricultores familiares. Daí que eles não aderiam, porque não viam grande vantagem nisso. Isso vai dar feedback, por exemplo, aos legisladores para repensarem os sistemas de incentivos de forma a que possam criar regimes de apoio que sejam mais estimulantes para os agricultores familiares e, portanto, que mais agricultores familiares se registrem e se assumam como agricultores familiares. Também percebemos que a estrutura da agricultura familiar é, tal como já sabíamos empiricamente, estruturas de menor dimensão, estruturas em que a ligação e a proximidade entre os agricultores, os produtores e o território é muito mais próxima, estruturas em que a preocupação pelos modos de produção sustentáveis é muito maior. Portanto, há toda uma caracterização da agricultura familiar que a torna bastante interessante do ponto de vista do ambiente, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, do ponto de vista da relação entre a comunidade e o território, portanto, todo um conjunto de fatores diferenciadores muito positivos que a agricultura familiar efetivamente contribui. Diana, o que é que a fez voltar à terra natal, não é? A família. As minhas filhas, na altura tinha duas, e viver na cidade com a experiência de ter crescido no Algarve, estava a ser complicado para mim imaginar as minhas filhas a não ter as mesmas experiências que eu tive. Chefe João Marreiros, o que é que temos aqui? Aqui trago-vos em cima dessas pedrinhas. Estas pedras foram colhidas num sítio muito especial para mim, que é na Arrifane Algesur, que é de onde a minha avó é proveniente. Portanto, para começarmos aqui com um vínculo emocional, começamos com elas. E depois temos aqui uma manteiga feita hoje. Portanto, o leite, neste caso, foi a Vila de Bispo. Então é uma família que tem umas vaquinhas. Eles venderam-me o leite e foi feito hoje por volta das 10 da manhã. Também temos aí, assim, o azeite de Monchique. Portanto, este azeite
É o azeite que eu fui criado, é um azeite maduro, é um azeite não é comercial, mas é um azeite que eu pessoalmente adoro. Então tem um field blend do povo e está. Espero que gostem. Bom proveito. Obrigada. Obrigada. O que é que te fez tomar essa decisão, não é? De te aventurares? Eu tive ali um choque civilizacional em que tive o conhecimento da relação dos primeiros turistas, das pessoas da cidade, e derivado da profissão do meu pai, obrigava-nos a andar muito no campo e no mundo rural. E então, a determinada altura, decidi que, como futuro para a minha vida, queria ser camponês. Eu considero isto como modo de vida. Eu sou tratado como se fosse uma empresa, como se fosse o trabalho de um funcionário público das 8 às 5 da tarde. E a agricultura não é isso, são modos de vida. Eu sou agricultor porque quero ser agricultor. António, estamos aqui perto do Odeceixe, no Regil. Isto é a tua vinha, certo? É. Conta-nos um bocadinho da história desta vinha. Porquê é que decidiste Porque plantar? Ainda por cima em sequeiro. esta zona aqui era caracterizada pela pequena exploração, o minifúndio. Sim. E todas elas tinham um pouco de vinha para autoconsumo, para ter vinho para a casa. Quase todas as quintas tinham isso. E então eu tentei montar uma exploração de cariz familiar. Plantei um bocado de vinha tradicional. Primeiro plantei em Bravo e depois enxertei com castas tradicionais. Até 85, até nós termos entrado na Comunidade Europeia, a agricultura estava bem, funcionava. Havia mercado, funcionava e estava vivo, o mundo rural. E portanto, eu acho que era ter mantido um pouco aquilo que se fazia. Porque temos mercado, ainda por cima hoje somos privilegiados, porque temos um mercado como o turismo, como complemento, seria ótimo. Portanto, nem precisávamos quase de mandar para lado nenhum. Só aqui, porque também não temos escala. Somos microeconómicos, mas temos uma grande coisa, que é este microclima. O país é geoestratégico. Essa latitude, só isso nos chegava para nós podermos escoar aqui o produto, porque temos qualidade. O que é que sentiste que as instituições públicas, no acesso à informação, no acesso à formação também e ao conhecimento, para tu adaptares no negócio dos teus pais? Eu acho que a oferta de formação que existe acaba por não ser muito adequada à realidade de uma empresa. Nós temos formação naquilo para dar resposta àquilo que são as nossas necessidades do dia a dia. Tem que ser algo muito específico e as formações que existem disponíveis são sempre normalmente coisas gerais ou generalizadas, que depois não se adequam à realidade na prática das empresas. E em relação ao meu caso em particular, foi muita aprendizagem com os meus pais e também, pronto, com outras pessoas com mais experiência também do que eu, que é sempre muito bom partilhar mesas e partilhar momentos com pessoas com muita experiência, porque há muito a aprender e é muito bom estarmos sempre a aprender coisas novas. E como é que foi, Diana, crescer no seio de um projeto agrícola familiar? Eu confesso que quando era pequena não achava muita piada, por isso tem sido muito agradável. Estou a gostar mais do que aquilo que estava à espera e tem sido muito, muito motivante ganhar a confiança dos nossos pais, ao ponto de eles perceberem, ok, nós esforçámos-nos muito para chegar onde chegamos, mas vemos que os nossos filhos têm capacidade para agora pegar nas coisas e também dar o seu cunho pessoal, de mudar algumas coisas, aprender com o que já foi feito e acho que é um grande orgulho nós percebemos que existe essa confiança da parte dos nossos pais. Basicamente a empresa começou há cerca de 40 anos, quer dizer, a empresa não, mas enquanto empresa individual, não é? Mais pequena, começou o meu pai e a minha mãe a comprarem tudo o que seja produção do Algarve, não só laranjas, mas também outros tipos de produtos, frutos e legumes, tomate, melancias, melões, uvas, portanto tudo um pouco, e a entregar esses produtos no norte do país. A partir daí, depois, ao longo dos anos, houve uma especialização
porque foi necessária essa especialização. Havia produtos com mais dificuldade, que trabalhavam com mais dificuldade, esses produtos foram ficando para trás, e o produto que era mais característico e também mais diferenciador na região centro-norte era a laranja do Algarve, e então acabaram por se especializar nesse produto. Mas, Artur, desse estudo depois saem algumas orientações para políticas de discriminação positiva, para situações... É esse o objetivo. Ok. É contribuir para que os decisores tomem decisões informadas, baseadas na realidade, no conhecimento e, portanto, mais adaptadas à realidade. Porque a questão que foi aqui frisada é clara, é necessário trabalhar na capacitação. Porque esta primeira frente, esta primeira linha de trabalho da agricultura familiar é uma primeira linha de resiliência do território, uma primeira linha de robustecer as zonas rurais, as zonas que têm mais dificuldade e mais necessidade de investimento. Hoje, quem talha um bocado isso, né, quem faz o desenvolvimento e quem talha o desenvolvimento são economistas, né? E os economistas, a visão deles é macro. Portanto, não há uma visão microeconómica, sendo nós um país de microeconomias, né? E praticamente hoje a agricultura familiar foi escorraçada, portanto, dos territórios, porque foram-lhes tirando tudo. A primeira coisa que matou muito da agricultura familiar foi a questão de acabar com as feiras e mercados de gado. O país, efetivamente, é constituído, da sua maioria, de pequenas unidades. Não, a soberania alimentar é daí. A soberania alimentar vem daí. E são estas pequenas unidades, são estas pequenas unidades produtivas que são a base do tecido produtivo português. Não, daqui desta região e de outras regiões. Este trabalho da animação territorial, que é um trabalho de proximidade, é um trabalho de confiança, é um trabalho de identificar os problemas e trabalhar com os promotores nas soluções, é um trabalho que tem sido desinvestido durante as últimas décadas. É um trabalho que o programa LEADER iniciou de uma maneira espetacular no primeiro quadro comunitário de apoio e que a partir daí tem vindo suavemente a desvanecer-se e a ser subapoiado, de maneira a tornar-se apenas agora quase que um apoio administrativo. Jorge, obrigada por nos receberes aqui na Salmarim. Temos muita curiosidade de perceber o que é que se passa aqui. Sejam bem-vindos todos, é um prazer ter-vos cá. Nós estamos em Castro Marim, estamos dentro da reserva de Castro Marim, é a reserva mais antiga de Portugal, e foi essa atividade, que hoje se calhar é milenar, que se fazia sala em Castro Marim, que fez com que houvesse uma diferenciação e uma capacidade de criar todo um clima à volta de uma localidade e conseguir fazer projetos. Jorge, mostra-nos um pouco como é que se produz então... Querem encher? Sim, vamos. Portanto, isto é uma salina, não é? Temos um sistema de sucessivo de tanques em que a água vai concentrando uns para os outros, até que passa, neste caso, para esta salina do lado esquerdo, e é aí que se vai formar o sal. E o que nós queremos é, nestas baciazinhas pequenas, conseguir concentrar o sal, formá-lo e conseguir apanhar, podendo o homem andar a trabalhar à volta. O que é que o Algarve me oferece em relação ao resto do país? Em Castro Marim eu consigo fazer, por metro quadrado, entre 6 a 8 vezes mais que Aveiro. Se eu mudar de registro e se calhar for para o Brasil, faço metade do que eles fazem por metro quadrado. Portanto, tem a ver com as condições meteorológicas. O vento, que é o elemento essencial, o calor e depois, é claro, também ter o sol para ajudar na evaporação para fazer sobretudo flor de sal. É o processo mais simples, é o processo solar. O facto de ser um projeto agrícola familiar tem sido uma vantagem na solidificação, vá lá, desse negócio. Há desafios, obviamente, porque há muita confiança entre as pessoas, não é? Então às vezes é mais fácil de haver chatice, entre aspas, mas acho que as vantagens que traz superam em muitos esses problemas que possam existir. E depois há esta extensão do conceito de empresa familiar também para quem trabalha connosco, quer na parte da produção, quer depois na parte da comercialização, que é algo que nós queremos que continue a existir. Como é que tem sido a experiência na Alcagoita Bio? A Alcagoita, de certa forma, foi quebrar utopias. E eu, para fazer agricultura, o meu produto, eu tenho que ter rosto, eu tenho que saber quem é que está a consumi-lo. Portanto, então foi criar um bocado essa utopia que diziam assim, não, pá, isso não dá certo. Produzir, ou produzes ou comercializas. As duas coisas não dão certo. E então, foi tentar quebrar essas utopias, que é possível um produtor, mesmo que seja microeconómico, mas ter uma dimensão que também transporta com ele o produto alguma cultura, alguma resistência. Eu também percebi que, para além de teres ser uma cena económica e que tem que dar dinheiro, existem outras riquezas.
Mas também percebeste o valor acrescentado que havia Claro. na transformação porque, do amendoim, sim, não porque é? era também. Sim, porque eu não conseguia conceber. Havia duas coisas que eu não conseguia conceber. Uma delas era porque é que a agricultura não dava. É das tais mentiras que nos pregam, é que o Alentejo era pobre. Começas a descobrir que o Alentejo é dos maiores ecossistemas do mundo, que a mesma terra dá 6 produtos. Portanto, e então eu não conseguia conceber porque é que um bom produto não era valorizado. Artur, fala-me da Minha Terra. O que é então a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local? Como é que nasceu e o seu propósito? Nasceu muito à volta do programa LEADER, do Programa de Desenvolvimento Rural e das organizações que gerem, dinamizam o programa LEADER em todo o país e em ilhas. Portanto, são 60 organizações, 60 associações de desenvolvimento local que dinamizam 60 grupos de ação local. E estes grupos de ação local são, a meu ver, uma das estruturas participativas mais interessantes que nós temos. São agrupamentos de entidades privadas, entidades públicas, que em cada território têm como missão o desenvolvimento sustentável e têm como objetivo desenhar estratégias feitas à medida. É como a diferença entre o alfaiate e a roupa pré-feita do supermercado. É exatamente feita à medida. É que garante a maior eficácia, a maior eficiência e a maior adaptação às necessidades, aos desafios e às oportunidades de cada território. António, tanta produção que tens agrícola, porque é que foi o amendoim que te fez dar esse salto? Podias ter ido para o vinho, não é? Podias... Não, porque... Também, não é? Mas Sim. no amendoim há uma transformação, não é? Há uma transformação e era uma cultura que tinha sido muito importante ali naquele território e que tinha quase sido extinta. Porque com a liberalização dos mercados, então com as ganâncias começou-se a importar amendoim de fora. E só para teres uma ideia, por exemplo, aquele amendoim, há 40 anos atrás, vinham as torrefações todas do Porto, vinham buscar este amendoim e faziam a torrefação no Porto e ia tudo para a fábrica de chocolates para a Inglaterra. Portanto, este amendoim tem um sabor, uma organolética completamente diferente de tudo. Só para termos uma ideia, são culturas de verão, tanto o amendoim como a batata doce, em que se conseguia fazer de sequeiro. Isto é fantástico. Portanto, são culturas adaptadas e foi por aí. Em vez de estar a importar modelos, eu fiz o percurso ao contrário, foi pegar naquilo que existia e o amendoim era uma cultura muito forte e então eu pensei que era por aí que ia fazer a diferença. Com isto podíamos falar da dieta mediterrânica, não é? Sem dúvida. Do nosso património. Deste e da imensa quantidade de projetos interessantes, inovadores, criativos que nós temos. Porque muitas vezes pensamos, isso são meia dúzia de resistentes, de asterixes que vivem. Não! E, efetivamente, há muita gente a fazer um trabalho fenomenal, a salvaguardar, a valorizar, a criar utilizações mais sofisticadas. Há imensa gente a criar produtos novos baseado em memórias antigas, em territórios velhos, em histórias dos avós. Não necessitamos todos de comer coisas standardizadas, processadas industrialmente. Nós conseguimos comer e viver dos sabores antigos, daquilo que melhor a terra tem para dar, daquelas coisas que séculos de experiência cristalizados no estilo de vida mediterrâneo já demonstraram que são a melhor forma, a forma mais equilibrada, sustentável, saudável, económica de viver neste território. Então, há futuro no nosso desenvolvimento económico enquanto país, defendendo aquilo que é a agricultura de cariz familiar. Completamente. Há mais que futuro, há um futuro equilibrado e sustentável, porque ficamos menos vulneráveis às flutuações dos mercados, menos vulneráveis às catástrofes e às alterações climáticas, somos muito mais robustos e mais aproveitamos aqueles recursos que nós já temos. Isto é, em vez de termos que importar meios e fatores de produção, aproveitamos as nossas salinas, as nossas terras, as nossas montanhas, os nossos vales, as espécies autóctones, aproveitamos as histórias dos nossos avós e cristalizamos-las em produtos, em serviços, em atividades muito interessantes, com grande valor acrescentado e que contam histórias, como falava, as histórias da Fruta 13. Contam as histórias de quem somos e para onde vamos. E isso tem um valor incalculável.
E Diana, agora esta nova função que tens na Algar Orange, conta-nos um bocadinho. Portanto, nós estamos aqui a falar das características únicas que o Algarve tem e que depois se transformam em produtos de qualidade, não é? E os citrinos do Algarve são um exemplo desses. Portanto, em 1996 tiveram o selo da União Europeia de indicação geográfica protegida, que reconhece exatamente isso, o facto de terem características únicas que os distinguem dos citrinos de outro ponto qualquer do mundo. Para isso contribui o sol, contribuem os ventos, o frio também, a terra, a composição da terra. Se formos para o Barrocal temos aquela terra vermelha, depois os solos com rocha por baixo que permitem o arejamento dos solos. Portanto, há aqui um conjunto de características que equilibra num equilíbrio se tornam únicas e que depois então dão origem a estes produtos, neste caso os citrinos do Algarve. Então, a Algar Orange surgiu porquê? Porque houve esta necessidade dos operadores e dos produtores se unirem, a questão da união, não é? Que já foi mencionada, e trabalharem em conjunto. Fora de Portugal há muito esse reconhecimento, principalmente no mercado francês. Há clientes que pedem especificamente este selo, porque é uma certificação que temos de ter a certificação para conseguirmos ter o selo de citrinos do Algarve, e trabalham unicamente o produto com este selo de citrinos do Algarve. E, de facto, se houver mais comunicação, se houver aqui uma força, uma ligação e depois um plano de ação estratégico, obviamente que vamos conseguir chegar mais longe. Nós gostamos de dizer que nós não temos desperdício, porque começando no campo em que a lenha que se retira para fazer uma poda das árvores, para haver arejamento das árvores, é depois destroçada e é incorporada como matéria orgânica nos solos. Toda a fruta que chega à central, que é colhida e que chega à central, há sempre algum destino para ela. Mesmo fruta podre, nós neste momento estamos a enviar para uma central de valorização orgânica para a produção de energia verde. Mesmo as folhas, nós estamos a tentar, já fomos abordados pela indústria têxtil, para utilizar as folhas que às vezes vão colhidas sem querer nos palotes como cor para o algodão, portanto para tingir algodão. De qualquer das formas, o que não se faz para estes estudos também vai para a tal central de valorização. Depois, a fruta então em boas condições. Se não cumprir com os critérios do mercado frescos, querem ter calibres muito grandes, por exemplo, tamanhos muito grandes ou tamanhos muito pequenos, ou com muitos defeitos exteriores, é enviada para a indústria de sumo e a fruta restante então é embalada e comercializada com os nossos clientes. É bastante circular, não é? Quase fechado, sim, não é? porque tudo se aproveita. A pequena produção tem um mercado natural que é o mercado social. Quando eu chamo mercado social, falo do mercado alimentar suportado por orçamento de Estado. Suportado por orçamento de Estado. Estamos a falar aqui cantinas, hospitais, universidades, estabelecimentos públicos. Isto é, estamos aqui a falar de um mercado enorme que é suportado por investimento público e que, à partida, devia privilegiar o consumo de proximidade, porque vai criar dinâmicas locais. Não é verdade. Porque as nossas criancinhas aqui comem a pescada do Cabo, as uvas da América do Sul, as cenouras da Holanda e tudo menos comida portuguesa, tudo menos comida local. Portanto, é fundamental alterar esta lógica e criar proximidade entre a produção local e o consumo local, nomeadamente na economia social, nas cantinas, nas IPSS, nas escolas, etc, etc. Ora, bastava que a produção local se organizasse de uma maneira estruturada, sistémica, com o consumo local e tínhamos o problema da pequena produção resolvido. No caso dos citrinos do Algarve, a questão do local é verdade e obviamente que nós gostaríamos que todas as pessoas que vivem no Algarve consumissem citrinos do Algarve, só que não nos podemos esquecer que nós produzimos 80% dos citrinos a nível nacional, portanto está sempre também aqui esta necessidade de trabalhar com o restante continente e depois também, pronto, por uma questão de valorização, de trabalhar para fora. Mas a realidade é que nas nossas escolas estão a ser servidas de laranjas de espanholas. Era isso que eu ia dizer. É um contrassenso. Era isso que eu ia dizer, que o que eu sinto, pessoal, e aqui é uma opinião pessoal, é que há muito esta falta de identidade das pessoas que vivem,
estou a falar do Algarve porque é onde eu vivo, com aquilo que são os produtos da região onde vivemos. Já não há pedagogia daquilo que é nosso. Eu não que chamo é... pedagogia, eu chamo literacia. Nós perdemos a literacia alimentar. Aqueles produtos que o nosso chefe aqui trouxe e explicou que eram daqui, toda a gente devia saber isto. Isto devia fazer parte dos programas escolares. Exatamente, devia haver uma disciplina. Exatamente. Para saber como se reparares, o que vais comprar no monotonia supermercado alimentar já é tudo terrível. igual. É assim, cada vez menos. Já não tens monotonia alimentar é terrível. Porque o consumidor é uma presa fácil. Portanto, porque eu percebo, porque o que é que me vai valer no futuro, como as coisas estão, essa é a minha aprendizagem. Ou seja, de certa forma, além de agricultor, também faço muita pedagogia. Nós temos um grande defeito, que somos poucachinhos. Somos poucachinhos. E então, nós temos uma coisa, que só isso dava pano para mangas e dava para nos sustentar. António, somos poucachinhos em que aspecto? Porque achamos que os outros são melhores, que a gente somos desorganizados, que a gente somos isto, somos Durante aquilo. décadas E somos. ouvi dizer- Mas, por exemplo, os italianos, imagina, os Que eram os italianos... saloios. Exato, pronto. Décadas a ouvir Graças dizer. a Deus. Graças a Deus. Que somos salões, né? E devíamos ser mais salões ainda. Portanto, ou seja, eu percebi que o nosso atraso seria a nossa virtude. Eu assumi fazer aquilo que não se fazia, sei lá, porque as pessoas buscavam o conceito que fazes na Bélgica, porque achavam que eram mais evoluídos, e começaram a importar modelos. E esquecemos que nós tínhamos o nosso modelo, e o nosso modelo era fantástico. Tínhamos um peso, o setor primário tinha 60%, estava no setor primário. Por exemplo, ali na minha zona, mas não é só na minha zona, há uma coisa que o João interpreta, porque também tem a ver com as vivências dele, que ali havia uma coisa que era super interessante, que era, havia o pescador-agricultor, ou o agricultor-pescador, ou seja, o tipo ia à pesca, mas enquanto estava à espera da maré, fazia a sua horta nas carpas. Ali na Baía dos Tiros tens isso, reparaste, tens as carpas onde eles semeavam, enquanto esperavam para a maré. Ou seja, então estamos a falar de vivências e de uma cultura riquíssima, de experiências de gente com muita sabedoria. Há uma coisa que é importante, que a gente temos de ter, é o sentimento. E isso, quando a gente não tiver sentimento pelas coisas, pelos nossos antepassados, pelas pessoas que lutaram, batalharam para nos deixar um bocadinho de terra, depois morrem, a gente vende logo a terra. Portanto, quando acabar o sentimento não temos mais É nada. isso que nos distingue, não é? Claro. Esses produtos e serviços Da com origem, alma, estamos ainda com próximos alma, da origem. com originalidade, claro. Né? Portanto, estão a surgir muitas iniciativas. Este é um dos grupos que a gente mais aprecia, destas novas experiências, destes novos rurais, que estão a fazer coisas voltadas para o futuro, mas com os pés agarrados no passado. Isso é extremamente interessante. A agricultura é um setor produtivo muito, muito importante. A agricultura não é o único componente do desenvolvimento rural. O desenvolvimento rural tem muitas outras atividades para além da agricultura, mas é uma das mais importantes. E dentro da agricultura, a agricultura de pequena escala, a agricultura de proximidade, a agricultura mais próxima do território é a agricultura familiar. É a agricultura que é feita por pequenas unidades, por pequenos grupos, que vive e sobrevive nos territórios daquilo que os territórios têm, que conhece melhor o que lá há, sabe melhor aquilo que se pode fazer lá, está mais preocupada com a sustentabilidade dos territórios, portanto, não são atividades predatórias, são atividades equilibradas e que está interessada no bem-estar da comunidade. É claramente necessário trabalhar para dignificar, robustecer e criar vantagem no Estatuto da Agricultura Familiar e assim mobilizarmos mais produtores para aderirem ao Estatuto da Agricultura Familiar e contribuírem para este modelo de ser e de estar que é importante. Portanto, há um grande potencial de crescimento na agricultura familiar e na dignificação do Estatuto da Agricultura Familiar. Até que ponto é que depois também a parte da inovação também é essencial no apoio a estas estruturas agrícolas? E, não sei, Diana, há exemplos, não é? De que forma é que usam? Nós já estamos a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, nos pomares, que nos ajuda a fazer a determinação do tamanho dos frutos. Depois temos outras tecnologias de precisão em termos da gestão da água, que nos permitiram poupar, por exemplo, entre 30% a 40% da água que utilizamos no tratamento, que é um valor que eu acho que é incrível e é muito pouco passado para fora. Há esta ideia, não é, que se utiliza muita água em agricultura,
Mas a verdade é que tem sido feito um esforço e no nosso caso nós conseguimos comparar o que tínhamos antes com o que temos agora e nos últimos 10 anos que temos estado a fazer este esforço, o impacto é muito grande. Imaginarmos que se todas as pessoas, ou se todas as casas, ou se todos os municípios conseguissem ter um decréscimo de consumo de água entre 30% a 40%, o que é que isto nos Era daria, incrível, não é? e esse é um tema, aliás... E que é muito importante também, mais uma vez aqui, a questão da agricultura conseguir comunicar estas vitórias que vai conseguindo ter com a aplicação destas novas tecnologias. Há muita coisa que tem sido aplicada Vai às novas acontecer muita coisa. Sim, sim, sim. Mas tocaste aí num ponto que é crítico e não podemos deixar de falar dele aqui, porque o tema também tem muito a ver com a agricultura, que é a falta de água. Pá, o Algarve sempre tem secas. Existem alterações climáticas, né? É um facto, né? Existe. Agora, isso não pode ser desculpa para as más políticas florestais, para as más políticas de ordenamento do território, né? Temos cá todo o pomar de sequeiro, né? Temos aqui, até nisso somos poucachinhos, não aproveitamos. Pá, que estamos a falar de superalimentos, né? O figo é um superalimento, a amêndoa é um superalimento, a azeitona o azeite é um superalimento, a laranja é um superalimento. O que quer dizer é que o pomar de sequeiro algarvio, hoje quando se fala, por exemplo, as pessoas dizem assim, permacultura, isto é permacultura. O pomar de sequeiro do algarvio é permacultura. Até isso dava, tudo bem, mas hoje é só colher, é que estamos a falar de uma agricultura super sustentável, que era só passar com um rebanho por baixo. Até o próprio rebanho, que era a churra algarvia, fazia até as podas e tudo. E praticamente a alfarroba é apanhares. A amêndoa é apanhares. Portanto, não tem quase custos em termos de produção, são muito baixos. Ou seja, podes ter um produto mais rentável, mas se calhar tem mais despesa. Não sei. Agora, o que me dá tristeza é passar... Se tivesse o mercado da quantidade ou o mercado da qualidade. Pronto, o problema é que e isso foi o que levou a amêndoa americana a ter penetrado no mercado português e ter destronado a nossa amêndoa, que era mais pequenina, mais doce, mais saborosa para a doçaria, mas que não conseguia competir com a amêndoa americana, que era mais grada e é muito mais barata e tudo. Só que agora os americanos não têm água. Os americanos agora não têm amêndoa. Portanto, Tem no Alentejo, então. Os americanos têm no Alentejo, pois. Isto é, as alterações climáticas, efetivamente, são o grande desafio que nós temos para o futuro. Era o desafio que os nossos bisavós já tinham. Exatamente, porque tinham e que falta. Agora se agravou. O que eu vejo da nossa conversa é que há um potencial tão grande e tão bonito de se explorar. E a beleza que tem este tipo de estruturas, não é? Um brinde a vocês, ao vosso trabalho, um brinde à agricultura, obviamente, e à família. Sim. E ao chefe João, que fez claro, magnífico. E esta equipa espetacular que está aqui atrás de nós. Fala o João para Vocês ele. também.